Fala aí pessoal, beleza? Mas afinal de contas, o mercado de análise de dados está mesmo saturado? Não existe mais vagas para júnior? Eu recebi essas sugestões de alguns alunos e também alguns inscritos desse canal e eu achei muito pertinente falar sobre o assunto porque principalmente para quem está começando na área de análise de dados ou pensa em migrar, é interessante saber se essa área não vai acabar, né? Por que eu vou dedicar esforços em algo que não vai ter resultado? Então é muito pertinente eu falar sobre isso aqui também. E nesse vídeo eu vou falar 3 conclusões que eu cheguei após refletir sobre esse tema depois que eu recebi essas demandas de alunos e inscritos aqui do canal. E a terceira delas é a mais importante de todas. Mas é claro, pessoal, isso de acordo com a minha experiência, o que eu tenho vivido em todo esse tempo trabalhando com análise de dados, conversando com pessoas, milhares de alunos, migrando de carreira, contratando pessoas para a área também, formando pessoas para a área. Então fica comigo que você vai saber a minha sincera opinião sobre o assunto, sempre baseada em argumentos, de acordo com a minha experiência, ok? Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou administrador, especialista em Business Intelligence e eu trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos. E esse conhecimento, essa experiência que eu compartilho com vocês, ela é baseada no que me fez chegar até aqui. Ou seja, baseado na minha experiência, eu compartilho a minha experiência com vocês aqui no canal. Beleza? Então, vamos para o vídeo. Pessoal, as pessoas ficam falando, o mercado está saturado, não tem vaga para júnior mais. Pessoal, pensa que o mercado se autoalimenta. Se você tem vagas de sênior, em algum momento você precisa ter vagas de pleno, que em algum momento vai precisar de júnior também. Ou seja, o mercado ele é puxado de acordo com a demanda, pessoal. Se você tem uma demanda de sênior, quem era pleno uma hora vira sênior, quem era júnior uma hora vira pleno, e quem não era nada e faz a transição uma hora vira júnior, pessoal. Então não existe isso de ter apenas vaga de sênior, porque alguém que é pleno vai se tornar sênior uma hora. Então essas conclusões rasas que as pessoas chegam, geralmente isso está mais ligado em pessoas que querem lacrar do que pessoas que querem resolver problemas ou explicar um fato, tá bom, pessoal? Então é assim, fiquei pensando, de acordo com alguns comentários até maldosos que fizeram aqui no canal, tipo, essa área de dados não dá nada, só idiotas não perceberam ainda, coisa e tal. Falei, velho, se não dá nada, o que eu tô fazendo aqui? Tô perdendo o meu tempo falando sobre análise de dados? E essas pessoas que eu ajudei a formar nesse tempo todo, foi por osmose, foi por sorte? Ou existe um caminho que dá para percorrer e chegar lá? Porque quando eu começo a ouvir essas coisas, eu começo a ficar intrigado. Eu falei, será que eu estou vivendo a mesma realidade dessas pessoas? Ou será que essas pessoas não estão vivendo a realidade que precisa ser vivida para ocupar uma posição de analista de dados? Porque olha só, eu estava pensando aqui, as pessoas ficam reclamando, não tem vaga. Aí eu entro no meu LinkedIn, tem recrutadores falando comigo lá, falam, Bruce, você não quer participar de um processo? E isso porque o meu status do LinkedIn nem está open to work, tá bom, pessoal? Aí eu agradeço, falo que não. E essas pessoas acabam perguntando se eu tenho alguém para recomendar. E é claro, quando eu tenho ali algum aluno pronto ou algum amigo ali querendo mudar de área que eu sei que dá fit com a vaga, eu sempre acabo sugerindo, indicando essa pessoa para a posição, beleza? Mas a pessoa precisa ter fit com a vaga, ela precisa ter os skills necessários. E aí do outro lado, eu tenho as pessoas reclamando que não tem vaga para ela. Eu falo, tá estranho isso, né? Eu falei, será que é verdade mesmo? Não tem vaga? Ou eu sou muito sortudo, será? Não. Eu falo, alguma coisa está acontecendo aí. Porque esses recrutadores geralmente não pedem pessoas com experiência, eles pedem pessoas que resolvam problemas. E aí que tá o X da questão. E aí eu comecei conversando com alguns alunos, com alguns inscritos aqui no canal, que me chamaram lá no meu WhatsApp para reclamar que não tem vaga, coisa e tal. E também fui para o LinkedIn fazer algumas pesquisas para saber se realmente está faltando vagas no nosso mercado. E eu fui lá no painel de vagas e digitei analista de dados
localização Brasil e me apareceram 880 vagas. E eu falei, realmente parece poucas vagas, deixa eu pesquisar melhor. Eu fui lá e digitei Power BI no Brasil, 5.200 vagas em aberto nesse momento. Eu falei assim, deixa eu colocar Excel. Excel todo mundo usa, né? Quando eu coloquei Excel, deu 46 mil vagas, muito mais, né, pessoal? Porém, a gente sabe que o Excel tem um valor um pouco menor de mercado do que Power BI, por exemplo, tá bom? Mas não deixa de ser uma ferramenta imprescindível para o analista de dados, beleza? E por último, eu pesquisei por SQL no Brasil. Pessoal, 70 mil vagas pedindo conhecimento em SQL. E aí eu somei essa pesquisa no LinkedIn, que tá cheia de vagas, mais os comentários que me fizeram, as conversas que eu tive com as pessoas, e eu cheguei nessas 3 conclusões que eu vou te falar agora. A primeira conclusão é que as pessoas estão buscando cargo de analista de dados. E a gente viu que entre as minhas pesquisas é o que menos tem vaga em aberto. Então eu diria que as pessoas não estão sabendo pesquisar bem nesse momento. Mas eu já vou comentar sobre isso. A segunda conclusão, pessoal, eu tive conversando com as pessoas, que é as pessoas não estão preparadas tecnicamente, ou seja, elas não têm o necessário para concorrer à vaga. E aí, ao invés de se preparar e ter fit para aquela vaga, fica chorando que o mercado está saturado. E a terceira conclusão, que para mim é a mais importante, depois das outras duas, é que as pessoas não sabem se vender, pessoal. Elas não conseguem mostrar que elas são capazes de preencher aquela vaga. Beleza? E a gente vai comentar sobre isso aqui também. E aí o que eu diria para você é que para cada um desses pontos existe uma estratégia que você precisa seguir para você alcançar esses objetivos. Então, uma coisa é você saber encontrar a vaga, outra coisa é você estar preparado tecnicamente para essa vaga, e a outra coisa é você saber se vender, pessoal. Olha só, encontrar, estar preparado, se vender. E o que você precisa para ter esses 3 pontos? Uma estratégia para cada um. Você precisa de um plano, pessoal. Você precisa pensar como você vai agir estrategicamente para preencher cada um desses daqui. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, de acordo com a minha experiência e de acordo com o que eu ouvi desses alunos também, e pessoas que conversaram aleatoriamente comigo lá no meu LinkedIn, Instagram, diretamente comigo, pedindo algumas dicas, ou foram lá chorar as pitangas comigo lá, que o mercado está saturado. E aí, pessoal, desse primeiro ponto, que é as pessoas estão buscando cargo analista de dados, pessoal, se preocupe mais em utilizar a análise de dados para resolver problemas, não para ser um analista de dados. Por quê, pessoal? Como nós vimos, o cargo analista de dados, ele não tem tanta demanda. Porém, as ferramentas que nós utilizamos na análise de dados e os nossos conhecimentos como analista de dados, por exemplo, teve um amigo meu, diretor de uma grande farmacêutica no Brasil, diretor de supply chain. E ele queria na equipe dele alguém que tivesse proficiência em Excel, SQL e Power BI. Mas a vaga, pessoal, não era analista de dados. A vaga era analista de supply chain, porque lá na estrutura organizacional dele, ele não conseguia colocar lá um cientista, um analista de dados, mas ele conseguia colocar um analista de logística, analista de supply chain, especialista de supply chain. E aí quando eu falo isso, pessoal, eu quero dizer que na verdade a gente tem que buscar o que a vaga precisa de um analista de dados e não o cargo analista de dados, entendeu? E isso faz total diferença. Eu tenho muitos amigos que trabalham como analista comercial, de logística, financeiro, mas são pessoas totalmente analíticas, pessoas que utilizam as ferramentas técnicas, conceitos de análise de dados para resolver problemas de negócio. Eu mesmo, no Brasil, no meu último cargo no Brasil, eu era coordenador de eficiência. E quando eu comuniquei ao meu gestor que eu deixaria a empresa para vir para os Estados Unidos e a minha vaga precisaria ser preenchida, a conclusão que o meu gestor chegou naquela época é que seria mais fácil ele transformar a vaga de um coordenador de eficiência
em um cientista de dados para ter mais fit com os candidatos e com as funções da área. Mas nem todos os gestores, pessoal, conseguem esse tipo de alteração na estrutura organizacional deles, porque existem regras de RH, por exemplo, e o mercado está mudando. Pode ser que daqui para frente isso acabe sendo um pouco mais fácil, mas não é o que eu tenho visto nas empresas por aí, tá bom? Então o normal, o que mais acontece é você ter um cargo de negócios e você utilizar essas habilidades para resolver problemas. O segundo exemplo, pessoal, parece básico, mas as pessoas não se tocam. Ah, meu Deus do céu, eu ouço isso aí. Quando o pessoal vem fazer de mim um muro de lamentações, pessoal, é sempre assim. Ah, porque não tem vaga de júnior? Porque não me chamam para entrevista? Porque... Meu, a pessoa parece que ela só quer se justificar, só quer chorar para mim. Aí eu ouço aquilo, falo, ó, tá bom, como que tá seu DAX? Falei, você sabe fazer um calculate, mais filter, mais all, sabe tabelas virtuais, você sabe o que é um add columns, um summarize, você sabe? Falei, cara, você quer ser um analista de dados e você não domina a principal ferramenta de análise de dados. E a pessoa, falei, olha, você precisa se preparar tecnicamente para isso. Você sabe SQL? Você sabe buscar informações de um banco de dados? Eu falo, meu, ninguém vai contratar alguém para formar na empresa, pessoal. Ela quer alguém que venha para resolver problemas. Mas é claro que as empresas também estão focando os esforços em desenvolver profissionais. Por exemplo, onde eu trabalho aqui nos Estados Unidos, eles estão formando pessoas em inteligência artificial. Por exemplo, eu mesmo estou desde fevereiro participando de um programa muito bacana mesmo, onde nós aprendemos Python, eu já sabia, né? Mas a gente aprendeu Python, SQL, começamos a aplicar inteligência artificial em casos reais, e eu ainda sou acompanhado por 2 coaches que são PhD em Data Science, e eles estão me orientando nesses projetos. Mas eu já tinha o conhecimento que eles precisavam, eu já sabia o que era Machine Learning, eu já dominava o Python, o Excel, o SQL, o Power BI, e eles decidiram focar para desenvolver ainda mais esses meus conhecimentos, entendeu? Eles não pegaram eu do zero e falaram, ó, venha para os Estados Unidos, vamos formar você. Não, eles trouxeram eu aqui para resolver problemas, e é isso que tem sido feito. E eu tenho tido a oportunidade de aprender e me desenvolver ainda mais, e tenho respondido por isso. Então, pessoal, parte técnica, você olha lá, você não precisa preencher tudo da vaga, mas um analista de dados mesmo, tecnicamente, o mínimo que ele precisa é Excel, SQL e Power BI. Depois que você estiver num nível mais sênior, Python para análise de dados, beleza? Matamos esse assunto aí, se prepara tecnicamente, pesquisa nos lugares certos. E o terceiro ponto, pessoal, é o mais importante. Só que ele é mais importante, mas ele não pode ser feito sem os pontos anteriores. Por quê? Depois que você tem um perfil técnico para dar fit, para você ser competitivo nessas vagas, e você aprende a pesquisar em vagas que precisam desse perfil técnico, o que você precisa é saber se vender, pessoal. Nossa! Eu falo tanto nisso, pessoal, porque realmente é difícil se vender. Se fosse fácil, todo mundo faria. É por isso que tem tanto livro de marketing, carreira, blá, 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 blá. Porque realmente é difícil. O que você precisa é mostrar para aquele gestor que você está apto a resolver os problemas que ele precisa que sejam resolvidos. Como que você faz isso? Com portfólio. Então você vai lá, se inscreve na vaga, tem fit com a vaga, chegou o momento de conversar com eles. Um ótimo currículo, bem elaborado e um portfólio. Ele vai ver que você tem o fit com a vaga, fala, pô, bacana, hein? Tem algum exemplo aí do que você consegue fazer? E aí você vai entregar para ele um portfólio de projetos que você atuou na sua carreira profissional, ou se você ainda não tem uma carreira profissional, projetos que você desenvolveu durante o treinamento. E aí esses projetos, eles precisam ter fit ali, precisam ser algo um pouco mais complexo, algo pensado, algo que você se dedicou, pessoal. Você deixou sua alma ali, você deu o melhor de si para conseguir mostrar para esse gestor
que você é capaz de ajudar ele a resolver problemas, pessoal. E nesse ponto as pessoas pecam muito também, pessoal. Eu analiso o currículo para os meus alunos e eu sempre dou sugestões. E às vezes eu analiso o currículo de outras pessoas também que me pedem, né? E eu olho ali, dou algumas sugestões ali e a maioria delas segue. Fala, pô, Bruce, muito obrigado, eu vou seguir isso aí. Depois a pessoa manda de novo, né? E eu falo assim, pô, melhorou, cara. Só que assim, portfólio é algo que você vai estar melhorando o resto da vida. Assim como o seu LinkedIn. Você nunca faz o LinkedIn uma vez. Você sempre está melhorando ali, colocando palavras-chave. No seu currículo também. No portfólio, pessoal, também. Então você faz o primeiro, lança ele. Vamos para o mercado. E aí você vai fazendo melhorias gradativas nele. Cada vez você olha para aquele texto e fala, vou escrever melhor isso, por exemplo. Você olha para aquele projeto e fala, deixa eu combinar melhor essas cores. Deixa eu colocar um outro gráfico aqui, ó, que eu vi numa reunião que os gestores gostam de ver por mapa, por exemplo. Eles gostam de ver árvore de decomposição para saber qual que é a decomposição dos custos deles, por exemplo. E aí, pessoal, uma melhoria contínua. Você precisa fazer o primeiro e seguir a vida. Beleza, pessoal? E aí, pessoal, você sempre melhorando aí o seu conhecimento técnico, sempre melhorando as suas pesquisas, sempre melhorando o seu portfólio, vai ser impossível você não se encontrar na análise de dados. É uma ótima área, pessoal. Eu gosto muito de trabalhar. Minha qualidade de vida melhorou muito com essa área. E uma coisa muito interessante, pessoal, eu uso bastante Uber no Brasil, aqui também, mas eu nunca vi ninguém falar para mim no Uber que é analista de dados desempregado, beleza, pessoal? Então, o que eu posso concluir depois dessas 3 conclusões do que você precisa para parar de entender que o mercado está saturado? É que o mercado ele está saturado de profissionais não qualificados, profissionais que não sabem se vender, não sabem mostrar seus skills e até profissionais que não sabem encontrar a melhor vaga que dê mais fit, que dê match ali com o perfil profissional deles. E aí, pessoal, onde você começa desenvolvendo isso? Começa desenvolvendo aonde você está. Se você já trabalha em algum lugar, tenta aplicar esses conhecimentos nesse lugar que você trabalha. É melhor laboratório, pessoal, porque você vai para casos reais. Se você está desempregado, calma, mas se dedica no seu portfólio. O seu portfólio trata ele, pessoal, como se fosse a sua única chance de encontrar um emprego. Dê o seu melhor, se dedique, resolva problemas, mostre que você está apto a resolver problemas. Não seja um fazedor de relatório, beleza? Pessoal, essas foram as minhas conclusões baseadas na minha experiência e essa foi a minha opinião sobre o mercado de análise de dados estar ou não saturado. Eu espero de verdade mesmo que você deixe o seu comentário, a sua opinião, o seu feedback, que você curta, me siga lá no Instagram, que vira e mexe eu apareço por lá fazer um vídeo, fazer um post, converso com as pessoas lá também e não deixem de se inscrever aqui no canal. Muito obrigado, ótima semana a todos e até a próxima semana.